Agrocast RC1. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Karina Cato e nós estamos em mais um episódio do Agrocast RC1 e hoje o nosso especialista e comentarista é o jornalista e consultor de comunicação especializado no agronegócio brasileiro e em cooperativismo além do pré. Ele fala sobre a expectativa para o próximo governo que se inicia no dia 1º de janeiro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sobre os financiamentos para as atividades agropecuárias no Brasil. Segundo ele, nós vivenciamos anos de uma pandemia da Covid-19 e também uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E isso afetou demais o agronegócio brasileiro. E é sobre este tema que ele repercute o Agrocast RC1 de hoje. Uma das questões que tem preocupado o produtor rural brasileiro é saber como o novo governo vai se comportar no que diz respeito ao financiamento das atividades agropecuárias nas próximas safras. O mundo está padecendo os efeitos de 2 anos de pandemia, que continua inspirando cuidados, e de quase 1 ano de guerra da Rússia contra a Ucrânia, que nós não temos ideia quanto tempo vai durar, nem que desfecho terá. Nós estamos vendo efeitos do tipo alta de inflação fortíssima na Europa e nos Estados Unidos, perto de 9% neste ano. E é claro que esses problemas econômicos do hemisfério norte nos afetam diretamente. De um lado, nós temos interesse e até necessidade de continuar exportando nossos produtos para esses mercados, que são mercados essenciais, mesmo considerando que a China, particularmente a Ásia em geral, tem elevado suas compras, nós não podemos abrir mão das parcerias com a Europa e com os Estados Unidos. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, e é outra dificuldade, é que essa pandemia e os efeitos da guerra, como a elevação do preço do petróleo, que influenciou diretamente a alta de insumos essenciais para as atividades agropecuárias, é que houve também uma certa desordem orçamentária no Brasil. Todas as medidas emergenciais que foram necessárias para evitar até uma convulsão social, elas acabaram também gerando algumas dificuldades. Então, o que a gente precisa, e uma das questões mais discutidas quando a gente pensa na evolução do agronegócio, é a necessidade de termos instrumentos que garantam o financiamento dessas atividades com tempestividade, previsibilidade e custos adequados. E, nesse sentido, considerando todas as necessidades que devem ser cobertas pela União, seja na área de saúde e saneamento, na área de educação, na área de infraestrutura, na área ambiental, no atendimento às enormes demandas sociais que nós temos, fica fácil entender que não haverá recursos suficientes para que a agropecuária conte com dinheiro a juros subsidiados para financiar suas atividades, seja de custeio, investimento em máquinas, implementos, melhorias e comercialização de seus produtos. O Plano Safra, que foi aprovado para esta safra de 22-23, é o maior da história. São 340 bilhões de reais, 36% a mais do que os 250 bilhões da safra anterior.
A agricultura familiar, em particular, com 54 bilhões e 600 milhões, também está recebendo um volume recorde de recursos. E isso é natural porque desse setor depende a segurança alimentar da população. A agricultura familiar ocupa toda a produção, ou grande parte da produção de hortifruti granjeiros nos cinturões verdes das cidades. Portanto, ela precisa desse apoio, né? O restante dos recursos é distribuído entre os médios produtores, com juros de 8%, os pequenos, os familiares, têm de 5% a 6%. E os grandes produtores que têm juros de 12% a 12,5%. Todos, então, têm juros subsidiados para suas operações, cada um de acordo com o seu porte e a sua capacidade de pagamento. Não vou entrar em detalhes agora sobre critérios de classificação, né? Mas nós vemos que esses recursos que são elevados talvez não sejam repetidos, vamos chamar assim, na próxima safra, por conta das dificuldades que a gente já mencionou. Então, o que resta ao produtor rural em termos de alternativas? Ele poderia usar recursos próprios, que normalmente são escassos, ele pode recorrer ao sistema bancário tradicional, pagando juros de mercado, e ele pode recorrer às cooperativas de crédito, que é essa última solução. Eu acredito que seja muito promissora, mas ainda está em construção no Brasil. Essa, na verdade, é uma história longa e curta ao mesmo tempo. A fase moderna do cooperativismo de crédito brasileiro, ela começou em 1964, com a lei que estruturou o Sistema Financeiro Nacional. Nesse sistema, você tem bancos estatais no primeiro nível, bancos comerciais no segundo, o Banco Central, na verdade, em primeiro nível, bancos estatais em segundo, bancos comerciais em terceiro, financeiras em quarto, e as cooperativas de crédito aparecem no quinto nível como capilares do sistema, né? E elas passam, a partir de 64, a depender de autorização do Banco Central para funcionar. Essa lei foi um passo importante. As cooperativas vinham evoluindo de forma muito irregular desde 1902, quando foi fundada a primeira organização do ramo, lá em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Mas é importante ressaltar que essa lei de 64 não ajudou realmente a solucionar os problemas do cooperativismo de crédito brasileiro, pois a maioria das cooperativas existentes ainda registrou turbulências, principalmente por deficiências de governança, de gestão. No início dos anos 80, foi introduzido um novo formato de organização das cooperativas de crédito, particularmente as de crédito rural, que prevaleciam na época, que foram as que realmente tiveram maior força e que contribuíram para o desenvolvimento do segmento como um todo até hoje. Um líder cooperativista catarinense radicado no Rio Grande do Sul, chamado Mário Cruel Guimarães, ele sugeriu que as novas cooperativas de crédito rural deveriam ser braços financeiros de cooperativas agropecuárias já bem constituídas e instaladas, então deveriam ser geridas pelo mesmo conselho de administração, pela mesma diretoria executiva, teriam assim o mesmo direcionamento estratégico e compartilhariam estruturas já existentes. Assim começariam a operar com uma base mínima de credibilidade. Esse formato produziu bons resultados desde o início. Mas para que as cooperativas alcançassem o nível atual, elas tiveram ainda que superar muitos outros obstáculos. Nós não vamos entrar em detalhes nesse momento, vamos falar sobre isso em outras ocasiões. Mas o importante a ressaltar é que hoje o Brasil tem 818 cooperativas de crédito. Pelo menos 250 delas estão em municípios em que a única instituição financeira presente é uma agência de cooperativa. Enquanto os bancos estão diminuindo seus investimentos na instalação de unidades, saindo de áreas
cujo interesse é menor para seus acionistas, as cooperativas estão avançando em sentido contrário, né? O cooperativismo de crédito, portanto, vem ganhando solidez, mas ainda é pequeno. A parcela da população associada a alguma cooperativa de crédito é de apenas 6%, mas já é o dobro de alguns anos atrás, e vem crescendo de forma acelerada. É um segmento novo, muito promissor, e nossa experiência como jornalistas há mais de 30 anos atuando nessa área e prestando consultoria nos últimos anos a grandes cooperativas, essa experiência nos autoriza a prever que, graças à maturidade que já adquiriu e à rapidez com que vem progredindo, o cooperativismo de crédito será em futuro não distante o maior parceiro da evolução do agro brasileiro. Esse é um assunto ao qual voltaremos em outros comentários proximamente. Nosso objetivo, baseado em nossa convicção, é demonstrar que o cooperativismo, que podemos qualificar como capitalismo com alma, será não a solução ideal para o atendimento das necessidades financeiras das pessoas em geral e da agropecuária em particular. É isso que eu gostaria de salientar neste primeiro comentário. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo encontro neste mesmo canal. Você assistiu ao comentarista Além do Pré, ele que falou no Agrocast RC1 de hoje sobre a questão dos financiamentos para as atividades agropecuárias no Brasil no próximo governo que se inicia em 2023. Eu quero agradecer pela participação dele e também te convidar a continuar acompanhando a programação do Portal RC1 em nossos canais Facebook, YouTube e também no Instagram. Eu te espero na próxima edição do Agrocast RC1 com mais informações importantes do mundo do agronegócio aqui no Brasil e no mundo. Eu te espero até o próximo programa. Um grande beijo para você e obrigada pela sua companhia. Tchau! Agrocast RC1